Como foi que aconteceu comigo? Aí, Davi, ao vivo com Davi. Gente, sejam bem-vindos. Nós vamos conversar sobre a trajetória, o caminho trilhado pelo Davi na... Davi, já te aceitei. Deixa eu ver aqui. Ó, então, gente, foi muito bom a live que nós temos semana passada. Aí, David, Agora beleza? foi. Tudo bom, querido? Tudo bom, graças a Deus. Estou contando, Davi, que a gente está nessa pegada de fazer live com alunos, né, para eles contarem a experiência, a trajetória deles. E nós fizemos uma live semana passada que foi muito boa, com a Ju Fraga. Ela é de São Paulo, ela já é visagista, já atua na área e fez o nosso curso. E foi uma pena, Davi, que a gente não conseguiu salvar. Não sei, primeira vez que acontece isso. Ai, fiquei muito triste. A live foi muito boa. E tenho certeza que hoje não será diferente, né? Como eu combinei com o Davi. Davi, nós não vamos combinar nada de fala isso ou fala aquilo. Nós gostamos da verdade, né, Davi? Então, nós vamos falar Exatamente. a vida como ela é, né? Então, assim, o que é a nossa proposta, o nosso propósito? É sobre como que foi para o Davi esse conhecimento, como que chegou até a ele. Gente, histórias é a coisa mais maravilhosa. Eu amo histórias, eu amo histórias. Você sabe que ontem eu fui num café, Davi, de tardezinha, me deu vontade de tomar um café. Eu saí aqui mesmo, perto de casa, fui tomar um café. Eu estava sozinha, então tinha uma família sentada assim perto de mim. Eu amo família, né? Então eu fiquei observando eles conversando. Eu gosto tanto de história que eu tive desejo, lógico que eu não fiz, mas me deu uma vontade de sentar com eles e falar, gente, eu queria tanto. Me fala da história de vocês como família, porque é uma coisa assim, tão relevante a história, a vida como ela é, os fatos. Eu amo demais isso, Davi. Mas eu falei, Davi, nós não vamos ficar preparando, preocupado com o que vai falar, não. Eu quero a verdade, né? Então, a primeira coisa que eu quero saber é do Davi. Como que foi, Davi, que você chegou até nós? Como é que foi que... Bom, gente, o Davi é profissional da área. Você pode se apresentar, Davi? Tipo, quanto tempo que você é profissional da área? Como é que é? Quem é o Davi? Sim, eu sou o Davi, né? Alguns me chamam de David porque meu nome tem demudo no final. Ah, pois é. E eu fico É, sempre achando que você é David ou Davi e falo Davi, não sei por quê. meu pai colocou como Davi, na verdade, só que como ele colocou demudo no final, aí na escola o pessoal sempre me chamava de David. Aí ficou meio David. dividido assim, alguns me chamam de David, outros de Davi, Ah, mas não, eu já não, peraí, acostumei, Davi. tranquilo. Antes de você falar, então, olha só, nome é um negócio muito curioso. Olha só, vamos à pegada da vida como ela é. Davi, David, ou Davi, o que é para você essa coisa das pessoas uns chamarem de David e outros de Davi? Isso de alguma forma afetava ou afetou? Como é que é isso para você? Te confundia quando você era pequeno? Como é que é? Na escola, era assim, na infância, acho que até a quarta série, mais ou menos, eles me chamavam de Davi. Da quinta série em diante é que começou a me chamar de David. No princípio foi meio estranho, assim, né? David, David. Aí depois que eu fui, né? Quando a gente começa a entender, eu fui entender que era o meu nome, porém em inglês. Aí eu falei assim, ah, tá, beleza. Aí as professoras me chamavam de David. Aí os colegas de escola, às vezes, ia fazer trabalho na minha casa e o pessoal da minha casa me chamava de Davi. E na escola me chamava de David. Aí, às vezes, a minha mãe me chamava Davi, não sei o quê. Aí, mas seu nome não é David? Aí eu explicava, meu nome é Davi, só que tem o demudo no final. Aí na escola eles me chamam de David. Então todo mundo que lê o meu nome me chama de David, não me chama de Davi. É, porque com D Aí eu mudo no acostumei. final, né? Mas eu lembro que quando eu te conheci, você falou Davi, gravou isso para mim. Isso, Né? Mas isso. assim, eu acredito que em algum momento você teve algum tipo assim de, poxa, afinal quem eu sou, Davi ou David? Isso, o que foi Sim, para você sim, isso? Te sim. confundiu?
Foi meio assim, estranho, principalmente no princípio, assim. E aí eu falei assim, aí todo mundo perguntava, é Davi ou David? Eu falei assim, aí eu ficava assim, antes eu ficava assim, pode ser qualquer um, mas hoje eu falo assim, olha, em casa, pro meu pai é Davi. Aí eu falo exatamente isso. Só que na escola, desde a infância, eles me chamavam de David, mas em casa é Davi. Então as pessoas mais chegadas me chamam de Davi. Davi é um nome mais forte, né? David é um É, nome mais artístico, digamos assim. é, Aí no é. salão eu deixei, no salão eu deixei David, mais David, porque algumas pessoas também no salão me chamam de Davi, Aham. mas no salão eu deixei mais David porque fica aquele nome mais, entre aspas, artístico, assim, né? Sim. Então, eu achei curioso trazer isso, igual eu falei, a gente quer a vida como ela é. Então, eu achei interessante trazer isso, né, Davi? Porque eu acho que nome, gente, é identidade. Eu vou aproveitar o gancho até para dar uma dica super legal. Quando você vai fazer uma consultoria, vai fazer um atendimento, é uma gafe esquecer o nome. Por que é uma gafe? Não é simplesmente por causa de etiqueta, é porque nome é identidade. Então, assim, uma pegada que eu faço, que alguém me ensinou e eu replico, é sobre na hora que eu começo a conversar com a pessoa, que eu pergunto o nome, eu faço automaticamente na minha cabeça uma associação. Entende? Por exemplo, o Davi, eu faço associação do Davi da Bíblia com Davi. Viu, Davi? Então, para mim, você é Davi, olha que curioso. E digamos assim, o original de fábrica, a intenção do seu pai era Davi. E na hora de Era registrar, Davi, ele colocou exatamente. David. Então, assim, Colocou por que, Demônio. que eu só chamo ele de Davi? Porque eu associei com Davi da Bíblia. Então, quando você associa, na hora do começo da conversa, você associa com alguém, ou com algo, ou com uma situação, aquele nome, com alguém que você conhece, do seu convívio, você faz uma associação dentro da sua cabeça. Na hora, no decorrer da conversa, se acontecer de dar aquele branco, você busca lá na sua cabeça aquela associação, aí você não esquece. Legal essa dica, né, gente? Porque eu vou falar, Exatamente. numa consultoria, né, Davi? Esquecer o nome é um negócio assim, constrangedor. Pode acontecer, não tem nada demais, isso acontece, ainda mais a gente que lida com muita gente. Mas se a gente pudesse resguardar disso acontecer, é legal. Então fica a dica aí, gente. Mas vamos lá, Exatamente. meu querido, me diga, como foi que Então, você chegou até nós? eu sou cabeleireira vai fazer 22 anos, né? Uau. Que eu optei pela profissão. E eu trabalhava uns anos atrás, eu trabalhava para uma empresa, eu prestava serviço para uma empresa, dava alguns cursos, né, apresentava o produto, na verdade. E a gente conversando nos bastidores e tal, e alguém me falou a respeito do visagismo. Falou assim, nossa, tem um curso legal, que na época era na LUC, que chama visagismo e tal, que fala sobre isso aqui. Aí começou a me explicar, né? Fala sobre as personalidades, que você vai conhecendo a pessoa pelos formatos de rosto, personalidade e tal, não sei o quê. E eu sempre tive eu sentia essa necessidade de algo mais, porque eu percebia que existia algo além do só executar o serviço, né? Eu sentia essa necessidade, mas eu não sabia o que era, né? Só sentia essa necessidade, mas não sabia o que era. E quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, sim, eu acho isso interessante, eu acho que isso vai agregar e vai trazer algum conhecimento que vai valer a pena. Aí eu fui, procurei, né? Entrei em contato com a Luca e tal, e fiz a primeira vez com você o curso lá. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida, em todos os sentidos, tanto profissional como pessoal, porque, primeiro, que foi através dele que eu comecei a me perceber e me conhecer, né? Eu sempre gostei de estudar sobre, né? Ler sobre personalidade, sobre pessoas e tal. Mas a partir do curso é que eu tive alguns aspectos do curso me trouxe uma curiosidade de aprofundar nesse conhecimento e de me perceber principalmente, porque às vezes a gente lia as coisas, né, tal, mas a gente não se percebia. E a partir daí eu comecei a me perceber eu comecei uma autoanálise para que eu pudesse me conhecer, me perceber
e foi me conhecendo e me percebendo que eu comecei a perceber o outro, perceber as diferenças, né? Adoro! Aí passou primeiro por mim, eu passei pelo processo, né, de me conhecer para poder conhecer o outro. Puxa, Aí eu foi assim amei. que eu conheci, que eu tive o primeiro contato com vocês, né? Esse foi o meu primeiro contato que eu tive com vocês. Foi na Luca, eu não lembro se foi em 2012, 2013, por aí. Faz Foi tempo, dos primeiros cursos, 2012 ou 13. faz muito tempo. Acho que você fez a segunda turma que eu dei em Belo Horizonte. Eu não lembro exatamente a data, assim, mas eu sei que foi assim, foi muito marcante para mim. Isso foi de fato muito marcante, que foi exatamente um divisor de águas. Muita coisa no conteúdo me chamou atenção. Uma das frases que você sempre fala muito no curso, que eu tenho ela gravada até hoje, que eu falo que foi um divisor de águas e que isso faz muita diferença, é a diferença entre o artista e o artesão. Você fala muito isso. Qual que é a diferença entre o artista e o artesão? O artista é aquele que busca as particularidades, né? Trabalha as particularidades. O artesão ele preocupa mais com a quantidade, vamos fazer, é mais mecânico, né? O artista não, o artista se preocupa mais com as particularidades. E eu gosto muito dessas particularidades, faz parte do meu perfil, né? Que a gente vai se conhecendo, se descobrindo, a gente vai entendendo esse processo e vai percebendo o outro. Foi aí então que eu comecei a falar assim, não, peraí, eu sou quem que eu sou, né? Eu sou um artista ou eu sou um artesão? Quem eu quero ser? Foi aí que vem, né, esses questionamentos e falar assim, quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? Eu quero só ficar fazendo isso, e repetindo, ou eu quero algo mais, né? Aí foi aí que eu fui aprofundando no conhecimento e buscando algo mais. Que legal, Davi. Nossa, olha, eu vou te falar. É uma coisa maravilhosa. Eu falo que para tal tempo, cada pessoa nasceu para ser exatamente quem ela é, pelo seguinte: todas as pessoas que se encantam com esse conceito, que se interessam e que buscam, são pessoas como você, ô Davi, que falam exatamente isso que se falou. Puxa, isso me chamou a atenção, porque eu sempre me interessei por isso. O que, que é? Porque, pelo que você se interessava? Sobre decifrar o outro, entender o outro. Você já sentia. Esse é o meu público-alvo, sabe, amigo? Aquela pessoa que sente que precisa de algo, que ela não sabe exatamente o que ela é, mas que na hora que se toca nesse assunto sobre não só equilibrar as formas, mas criar identidade na imagem. E para isso a gente precisa entrar sim um pouco no universo do outro e decifrar o outro, né? Então, todas as pessoas que a gente conversa, que fizeram o curso, que gostaram e que são praticantes, são pessoas que já tinham esse desejo no coração, a começar por mim. A começar por mim. Essa coisa do decifrar o outro, ela tem que passar primeiro por decifrar-se a si mesmo, sobre o que você falou. Quando você passou a se perceber melhor, você se sentiu melhor preparado para perceber o outro. Olha que coisa linda, né? Então, é desse jeito que acontece. Via de regra, as pessoas que nos procuram são pessoas que têm esse desejo, esse interesse em decifrar-se a si mesmo e em decifrar o outro. E isso ia te tirar. Aí, olha que legal também, que eu sou apaixonada com isso. Sobre cada aluno, parece que tem algo que marcou. E você trouxe essa frase: você quer ser um artista ou um artesão? Se você optar por ser um artesão, não tem nada de errado. O artesão faz trabalhos maravilhosos. Mas o artista cria, o artesão replica. Entende a diferença? E aí sei que foi a grande pegada para o Davi. Ele falou, meu Deus, era isso que eu estava procurando. Não foi, Davi? Era isso que eu estava procurando. Eu quero Exatamente. ser um artista, eu quero criar beleza de forma singular. Não foi isso, Davi? Exatamente. E uma outra frase que me chamou muita atenção, que eu também guardo ela, eu decorei ela, que eu dou alguns cursos também de algumas técnicas, né? E eu sempre falo nos cursos exatamente isso, eu falo essa frase e também uma frase
de Jung, que você fala muito no curso, que é conheça. Ó, Todas as agora deu técnicas. branco, agora eu tô... Sei. Isso, conheça todas as. Não, Conheça todas as técnicas, saiba todas as teorias. conheça Mas, todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. ai, que lindo! Isso, Ao tocar a alma isso, humana, seja apenas uma alma humana. isso eu também sentia necessidade, por quê? Porque eu ouvia muito o seguinte, que as pessoas iam nos lugares, por exemplo, a cliente chegava para mim e falava assim, eu ia em tal lugar, eu frequentava tal lugar, e eu pedia meu cabelo assim, mas aí o profissional chegava lá e ele fazia o que ele queria. Aí eu comecei a perceber isso, antes do visagismo, eu comecei a perceber, falei assim, mas o que, que você quer? E eu comecei, mesmo sem conhecimento, né, eu comecei a ter essa percepção e eu comecei a perguntar para a pessoa o que ela queria fazer. Aí eu comecei a trabalhar com essa questão. Aí depois, quando eu fiz o visagismo, eu ouvi essa frase e eu fui entendendo o conceito, o conteúdo. Aí eu entendi e percebi, eu falei assim, realmente tem sentido. Aquilo que eu percebia tem sentido e de fato é verídico. Uau, que bacana, Davi. Era uma necessidade sua, uma demanda sua. Eu falo, gente, as pessoas nascem visagistas, só que não sabem que são. Principalmente quem trabalha com imagem, né, gente? Quem trabalha no rosto já tem essa pegada, já tem a linguagem visual aguçada, já tem, inclusive, como é que fala? A linguagem visual, mas já tem essa capacidade de discernir. Agora, a importância do curso é porque o curso ele dá norte, ele te explica por que, que você está Isso. procurando isso, né? A Lucinha está Exatamente, ele perguntando aí. direciona da forma correta, né, como você deve fazer, abordar, né, e fazer toda essa análise para executar o trabalho. Exatamente. A Dessa está perguntando como que é a frase. A frase saiba, conheça todas as técnicas, não, conheça todas as As teorias, teorias, saiba todas as técnicas. domine todas as técnicas. Agora eu Ah, lembrei, peraí, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, ao tocar a alma humana, porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. Ao tocar a alma humana, seja apenas uma alma humana. Sabe por quê, gente? A importância e o valor disso? Nós trabalhamos no rosto e rosto é identidade. Então, eu posso ter todo o conhecimento técnico do mundo, mas se eu posso ter todo o conhecimento técnico do mundo e posso trabalhar como artesã. E posso ter um baita sucesso na vida trabalhando como artesã. Está tudo certo. Só que aquelas pessoas que querem um diferencial, porque tem essa pegada de entender que eu posso ir além, está faltando alguma coisa. Às vezes a pessoa nem sabe o que é. Tanto é que quando alguém falou para o Davi, ele falou, uau, isso me interessa. Era uma coisa que já estava dentro dele e ele, inclusive, olha que lindo, já aplicava, né? Do jeito dele. Eu também fui assim, Davi. Eu também aplicava do meu jeito, né? Acertava e errava. Ainda mais quando eu tive norte, direção, o caminho é esse, e tal, e tal, tal. A coisa clareou para mim. Por que, que eu desejava aquilo? Da mesma forma o Davi. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Eu posso conhecer todas as técnicas, mas quando eu vou trabalhar na identidade de alguém, eu preciso tocar essa alma humana. Então, eu não posso chegar como alguém que sabe tudo, que tem muito conhecimento, que já viajou para a Europa, não sei para onde, para estudar. Não, eu tenho que chegar humilde e dizer o seguinte, atrás dessa pessoa existe um universo, né? Existe uma história. Histórias são fatos com percepções emocionais, disse alguém.
Entende? Então, assim, quando eu entendo, eu estava conversando com uma moça agora há pouco, Davi, ela me ligou para me perguntar sobre o curso, eu falei com ela sobre isso, sobre o quanto pode ser um grande diferencial e renovar, inclusive, o seu amor pela profissão. Não é, Davi? Exatamente. Isso É porque acontece? você vai repetindo, repetindo, chega uma hora que você cansa de só repetir. Você sente a necessidade de fazer algo diferente, de trazer algo novo. Eu acho que, eu não sei, né? Aqui é uma fala minha. Eu acho que por isso muitos profissionais desistem da profissão ou por cansaço, por só repetir, fazer a mesma coisa e não trazer algo novo, né? Exatamente. Pelo curso, fiz o primeiro, né? Que eu fiz o primeiro em 2000, acho que 2012, 2013. E estudei, né? Li os livros e tal, estudei, fui aos poucos também, que eu sou assim, eu não vou de cabeça, eu Devagar e sou, né? Eu sempre. tenho foco. Isso, exatamente. Sou contínuo, eu vou aos poucos absorvendo ali e introduzindo aos poucos e tal. E aí foi quando eu vi a segunda vez, quando vocês que eu fiz, né? Eu fiz 2 vezes, que aí a segunda vez foi ano retrasado, que vocês tinham reformulado o curso e tinham trazido algo mais, né, para o curso. E eu fiz novamente para poder também trazer esse algo mais e entender esse algo mais que vocês tinham adicionado ao curso. Perfeito, Davi. Então, o Davi começou a perceber que tinha novidade, né? Porque hoje a gente criou o nosso método, né? Sabe, Davi, de tanto andar, praticar, ensinar, ir, voltar, de tanto entrar naquele caminho, naquela estrada, a gente começou a perceber demandas que antes a gente não percebia. Como, por exemplo, por que às vezes o aluno tem dificuldade de aplicar? O que está acontecendo? Então, a gente, assim, trouxe, vamos dizer assim, um conceito minimalista. A gente simplificou, não foi, Davi? A gente, depois de rodar muito, praticar muito, a gente falou, nós podemos simplificar isso. E quando a gente simplificou, a gente trouxe de uma forma bem minimalista, bem suave, mas a gente leva o profissional a um mergulho incrível, né, Davi? Em si mesmo. Exatamente. Não A é? primeira coisa que acontece é exatamente isso. A gente começa a conhecer e a se perceber. Aí depois que a gente se conhece, se percebe, aí que a gente vai começar a perceber o outro. Porque se a gente não passar pelo processo, a gente não consegue fazer com que o outro passe pelo processo, né? Se a gente não entender e não passar pelo processo, tem uma fala que eu gosto muito que é: a gente só leva o outro até onde a gente foi. A gente não consegue levar o outro além de onde a gente foi. Então, para que Exatamente. eu possa levar o outro a passar pelo processo, eu preciso passar pelo processo. Se eu não passar pelo processo, eu não vou conseguir levar o outro, porque eu Não não vai. conheço o caminho. Exatamente. Eu costumo dar um exemplo assim, tipo, eu vou fazer uma viagem, não sei nada sobre o lugar, mas eu tenho uma amiga que já fez essa viagem, sabe dicas incríveis. O que eu vou fazer? Eu vou até ela e falar assim, amiga, me conta, como que é lá? Quais são os melhores pontos para ir? O que você acha de interessante? O que você descobriu? Então, quando o aluno vem buscar esse conhecimento com a gente faz aquele papel de alguém que foi lá, né? Aí a gente pega e vai dizer para ele, olha, amigo, olha, é isso, isso e isso. Aí ele também precisa ser conduzido nesse processo para que ele tenha autoridade para conduzir o outro. Então, aí é isso que o Davi falou, só posso ir com o outro num lugar que eu fui. Eu vou ter autoridade, eu vou ter credibilidade, eu vou ter sucesso, eu vou ter resultado se eu experimentar primeiro. Senão, eu vou ser alguém que está especulando somente. Ou então, eu vou trazer aquilo como uma mera técnica. Quando a gente fala mera técnica, parece que a técnica não é importante. Ela é, sim, muito importante, porque sem técnica a gente não consegue aplicar.
Mas se não Não. houver uma intenção por trás, né? Que sentido tem a técnica? Então, vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. A verdade é essa. Né, Davi? Exatamente. Inclusive, depois que eu fiz o curso, eu senti a necessidade de fazer o curso de corte da Pivot Point, que trabalhava as linhas, porque eu tinha o conhecimento das linhas, mas eu não tinha a técnica que era aplicada, né, que é o que o Pivot Point, por exemplo, aplicava, que era usar essas linhas ao meu benefício, saber usar, né? Aí eu precisei buscar a técnica para poder aplicar e unir tanto o conhecimento quanto a técnica e aplicar os dois juntos para que eu tivesse o melhor resultado. Então, gente, olha só que bacana. Uma coisa vai puxando outra. Davi chegou lá, tipo assim, olha que legal, muito me interessa isso sobre decifrar pessoas, porque inclusive, já aplico de uma certa forma, eu já aplico isso aqui, porque eu comecei a perceber que existia essa demanda. Então, eu comecei a dialogar mais com a cliente, comecei a procurar mais da cliente uma direção junto com ela. Só que aí, quando ele chegou lá, como é que foi, Davi? Você, como é que fala? Se surpreendeu? Você achou que você ia chegar lá e receber as informações sobre como aplicar. Não, aí o ponto que eu perdi, que é o fio da meada, eu voltei agora, peguei o ponto. É sobre como que o Davi foi sentindo necessidade de buscar outros conhecimentos. Aí o Davi fez a Pivot Point, que trabalha com as linhas e o que elas comunicam, usa as linhas para traduzir intenção, né? Então, a dinâmica das linhas tem um peso muito grande na tradução da intenção, porque a gente usa os princípios e elementos do design, a linguagem visual, para ensinar o aluno a aplicar o conceito. Então, isso já fez você buscar novos conhecimentos, né, Davi? Exatamente. Aí eu fui buscando e aí eu fiz o último curso há 2 anos atrás e eu vi que tinha outros conteúdos dentro do curso e que eu sentia necessidade de aprofundar mais nesse conhecimento, principalmente nesse conhecimento de pessoas, né, como as pessoas são, como elas se comportam, né? E aí eu fui fazer psicanálise Ah, para gente, agregar também. gente, presta pra... atenção. Gente, olha, aplausos para você, Davi. O Davi quis ir tão fundo que ele procurou um curso de psicanálise, continua cabeleireiro, né? Mas Continuo, que imagina para essa é a pegar, minha. olha isso, é a sua área, é a sua paixão. Mas ele foi Isso. tão motivado, foi tão motivador, trouxe tanta curiosidade, tanto desejo de ter mais conhecimento para aplicar com mais, que ele fez, inclusive, um curso de psicanálise. Gente, isso é maravilhoso. Da pessoa todo cabeleireiro se tornasse um visagista, muitos, Davi, procuram sim novos conhecimentos. Agora, fazer a psicanálise é um grande diferencial seu, viu? Exatamente. Eu senti, aí eu fui, né, com o curso eu conheci, né, algumas partes do curso, por exemplo, que eu senti essa necessidade. Eu falei assim, eu preciso conhecer mais. Aí quando eu conheci as bases do curso, assim, eu falei assim, eu quero estudar porque eu quero conhecer mais, eu quero poder entender o outro e conduzir o outro no caminho de uma forma mais profunda, assim, digamos. E aí eu fui fazer psicanálise. Aí eu fui para psicanálise, estou estudando psicanálise, e isso trouxe. Eu juntei todo esse conteúdo, e inclusive eu estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso, e nesse meu trabalho de conclusão de curso eu trouxe tanto do visagismo, tanto do seu curso, e algumas questões que eu fui percebendo ao longo dessa caminhada. Por exemplo, a imagem, a questão da imagem, o que a imagem traz de tão importante para a gente. Eu comecei a perceber através do meu trabalho que há uma questão relacionada à imagem, que
A maioria das pessoas, são poucas as pessoas que não têm isso, mas a maioria das pessoas, elas têm uma imagem distorcida de si Uau, mesmo. perfeito. Aí eu percebi que as pessoas não têm uma imagem nítida de si mesmo. Não Aí eu tem. fui percebendo que todos tinham uma questão com a imagem. Às vezes um simples corte que a gente vai fazer, por que você está fazendo isso? Eu sempre perguntava, por que você está fazendo esse processo? Por que você quer? Por que você buscou esse processo? Eu sempre faço essa pergunta. E as pessoas respondem, por isso e isso. Mas por causa do meu conhecimento e da minha percepção, eu percebi que tinha algo mais. Aí eu Nossa, comecei a perceber essa questão. Então eu levantei e eu coloquei essa questão fundamental do meu trabalho, de que as pessoas elas têm uma imagem distorcida e também de que os profissionais não estão preparados, não têm ferramentas para poder trabalhar dessa forma e trabalhar a pessoa de acordo com o que ela é. Não estou falando de todos, estou falando assim, a grande maioria porque não sim, busca o conhecimento, né? sim. E aí eu percebi isso, aí estou fazendo meu trabalho, estou concluindo ainda meu trabalho. E aí entra em várias questões, aí a gente entra, cada um tem uma percepção da própria imagem, mas sempre, todos. É raro a gente achar alguém que não tem uma imagem distorcida de si mesmo. E normalmente, quando a pessoa não tem uma imagem distorcida, ela é uma pessoa mais autêntica. Nossa, Davi, Ela é aquela pessoa mais autêntica. você tocou num ponto absolutamente perfeito e fundamental. É a tônica do que eu falo hoje com os meus alunos sobre o espelho vê uma coisa, mas a mente diz outra. Faz sentido, Davi? Exato. Faz Entenda todo que as sentido. pessoas têm uma autoimagem distorcida. O homem é produto do meio, né? Muitas vezes, a maioria de nós andamos debaixo de decretos de outras pessoas sobre a nossa vida Sim, e a nossa história. E aquilo toma forma num nível em que afeta a nossa autoimagem, a nossa autopercepção. Então, assim, é sim. sobre criar essa congruência entre conteúdo e embalagem, é chegar num ponto em que a pessoa olha para o espelho e enxerga o que ela é. Sabe? Não há uma balança que fala, bom, o espelho diz uma coisa, mas o que a minha mente diz? Eu trago muito forte essa reflexão no curso, né, Davi? Sobre o que a mente Exatamente. diz. Interessante que o Davi teve essa percepção por conta dele, não foi, Davi? Com seus Sim, estudos, sim. foi por Foi conta dele. isso, exatamente. Foi estudando e trabalhando, aí eu fui percebendo essa necessidade de entender, né? Percebi essa questão de cada um, e fui percebendo essa necessidade que a pessoa, a necessidade que a pessoa tinha de buscar uma mudança física, né? Seja um corte de cabelo, ou seja uma mudança no rosto ou no corpo. E todas as pessoas normalmente eu faço essas perguntas para poder tentar entender, né, da pessoa, a história dela e tal, por quê. E eu comecei a perceber isso, que as pessoas tinham uma imagem distorcida de si mesmo. E quando a gente vai estudar, a gente vê que realmente por exemplo, vou trazer um caso assim bem estudo, né, um caso de estudo assim bem nítido a respeito disso a pessoa que tem anorexia e bulimia, ela tem uma imagem distorcida. Eles fizeram um estudo em que eles pegaram a pessoa e colocaram dois papéis no chão, assim, né? Grande, e falou para a pessoa assim: agora você vai se desenhar. Eu quero que você se desenhe como você é. Aí a pessoa foi lá no chão, desenhou uma pessoa enorme, assim, redonda e tal, não sei o quê, um desenho, né? Redondo, assim, grande. Aí o profissional chegou e falou assim: agora você vai deitar aqui, eu vou te contornar e eu vou te desenhar para você ver como você realmente é. Uau! Aí, quando a pessoa olhava para o que ela realmente era e via o que ela desenhou, ela assustava. Mas por que isso acontece? Aí eu entro na psicanálise, né? Por quê? Porque a gente vive 95% de inconsciente e 5% de consciente. Inconsciente. Aí o que acontece? É, Nesse inconsciente,
né, a gente como pessoa, a gente tem o imaginário e a gente tem o real, de quem nós somos. O imaginário é aquela pessoa que a gente gostaria de ser, né? Sim. Aí é aquela pessoa que a gente cria. E o real é quem nós realmente somos, né? A gente precisa ter um equilíbrio aí. A gente precisa ter um equilíbrio entre o imaginário, a gente precisa do imaginário, porque a gente viver só no real é muito difícil. Mas a gente também não pode viver só no imaginário, porque se a gente perder a realidade, a gente também. Aí precisa haver um equilíbrio nisso. Então eu vejo que a imagem traz isso muito nítido nas pessoas, de que, por exemplo, a pessoa chega. Antes de eu fazer o visagismo, eu tinha um catálogo, né, de corte, né, aqueles que a gente comprava, Eu assim, também. bonito, que tinha uma capa, e tinha um corte curto, assim, assado e tal. Aí a gente tinha aquilo no salão e a pessoa chegava lá, folheava e tal. Depois do curso, eu tirei todos os meus catálogos e bani aquilo. Por quê? Porque eu estou trabalhando a pessoa. Eu não estou trabalhando, não estou copiando, eu estou trabalhando de acordo com a pessoa. E aí eu fui e tirei e comecei a trabalhar. E as pessoas traziam, até hoje, às vezes algumas pessoas ainda trazem, às vezes não é cliente minha, ou às vezes até cliente, mas ela viu algo, traz alguma imagem de alguma atriz, de algo, né? Aí normalmente é a atriz que está atuando, né, na novela ou em algum seriado, alguma coisa. A pessoa fala, eu queria meu cabelo assim. Aí eu começo aquelas perguntas, né? Mas por que você queria seu cabelo assim? O que tá te incomodando na sua imagem, assim, que você quer mudar? Ah, não, isso me incomoda, mas aí eu vejo que não é a imagem que está incomodando. São outras questões que estão incomodando. Só que se eu pego aquela imagem, né, aquela foto que ela trouxe, e eu replico aquilo nela, ela, na verdade, ela, quando ela traz a imagem, ela está o quê? No imaginário dela, ela está projetando que ela gostaria de ser aquela personagem, não é nem aquela pessoa que a atriz está interpretando. Ela gostaria de ser ou viver aquele personagem, só que ela não é. Então, se eu replico aquilo nela, ela vai entrar em choque. Por quê? Porque a mente dela formou, né, ela para ser uma pessoa e eu estou colocando outra em cima dela, é como se eu estivesse colocando uma máscara em cima dela. Então, quando ela chegar no espelho, a mente dela não vai conseguir reconhecer ela. Olha isso, gente. Inclusive, essa distorção hoje tem um nome, né? Chama dismorfismo. E no mundo que a gente está vivendo hoje, isso está se tornando mais comum do que a gente imagina. É sobre. Por isso que a verdade é algo maravilhoso. É sobre criar personagem nas redes sociais, entendeu? Às vezes a pessoa. Isso está se agravando, né? Então as pessoas estão. Muito. Eu falo que é buscar a beleza de fora para dentro. E isso que o Davi falou sobre 95% inconsciente e 5% consciente, eu costumo colocar como o iceberg, né? A ponta do iceberg é 5%, é o nosso consciente, é onde nós conseguimos ir. Mas o que está lá no fundo, submerso, que é inconsciente, é 95%. Por isso que o espelho diz uma coisa e a mente diz outra. Davi, você sabe como que eu... Um dia, já tem um tempo, eu estava olhando... Eu não sei, eu estava no espelho, acho que eu estava me arrumando, que eu ia fazer uma live, eu não lembro o detalhe. E na hora que eu olhei a minha imagem no espelho, olha que doido, foi assim que eu tive essa pegada. Além de estudar, é óbvio, né? Eu olhei para o espelho e falei assim, nossa, eu estou bonita. E aí a minha mente não disse isso. A minha mente disse outra coisa. Eu até gravei um vídeo e falei, caramba, o que a mente diz... A gente já falava sobre o dismorfismo, sobre não enxergar, sobre a questão da anorexia, como que a gente enxerga a nossa imagem distorcida. A gente já conversava sobre isso, mas naquele momento eu vivi na pele de uma forma assim tão profunda, eu falei, meu Deus, eu preciso trazer isso no curso com mais... Como é que fala? Com mais... falar mais sobre isso, e inclusive levar os próprios alunos a perceberem isso sobre si mesmo. Porque às vezes você não precisa ter uma anorexia para poder ter essa crise com quem você é por dentro, com quem você é por fora. Não. Todos nós enfrentamos isso. A gente é produto do meio, né? A gente anda, igual eu falei e repito,
É como se a gente andasse debaixo de alguns decretos que não são necessariamente o que é o que a gente tem que viver. Por isso que a maturidade, o autoconhecimento, essa busca, Davi, ela não é de fulano ou de Beltrano, ela é de todos nós. E aí eu falo, Exatamente. gente, o profissional que trabalha no rosto, como ele precisa ter esse tipo de conhecimento e essa consciência, né, Davi? Gente, o Davi, Exatamente. olha, ele fez o curso de visagismo, ele foi procurar formação técnica mais profunda que respaldasse, e ele fez psiquiatria. Porque ele falou, meu Deus, Análise. isso é muito sério. Isso tem que, meu Deus, isso, sabe, eu preciso de mais respaldo, eu preciso de mais conhecimento. E hoje, imagina como que não é uma consultoria do Davi, a autoridade, né, que ele tem, o quanto ele consegue entrar lá nesse iceberg e mostrar para a pessoa, porque às vezes uma pessoa de fora consegue jogar mais luz lá naquela escuridão daqueles 95% do inconsciente do que a própria pessoa, né, Davi? Eu estudando, eu estava estudando os arquétipos de Jung Uhum. e os arquétipos e o inconsciente coletivo. E eu me deparei com uma parte lá do livro, que é bem grande, inclusive, que ele fala sobre isso. Ele fala assim, ele fala sobre esse espelho que a gente tem, que a gente precisa chegar nele e a gente precisa olhar para ele, porque esse espelho ele revela quem nós verdadeiramente somos. Somos. E só que é difícil assim, porque é difícil chegar nesse espelho e olhar para esse espelho, porque nesse espelho a gente começa a se ver como nós realmente somos. E a gente começa a reconhecer. É difícil, só que ao mesmo tempo que é difícil, é transformador, porque quando você olha e você começa a se enxergar e se É reconhecer, libertador. você vai passando, exatamente, você vai passando pelo processo, é libertador, você vai se libertando de muita coisa. Então você vai passando, e lá fala assim que nem todo mundo vai com medo de se encarar. E o que a gente faz com isso, né? Eu falo que o profissional ele tem que ir, ele tem que aprofundar. A gente não tem que fazer o cliente ir aprofundar, mas o profissional ele tem que se aprofundar, porque ele tem que se conhecer. E quando a gente passa pelo processo, e quando a gente vai levar a pessoa a passar pelo processo, é muito mais fácil. E outra, a gente vai percebendo a pessoa e vai conduzindo a pessoa a olhar para ela mesma, para que a pessoa possa reconhecer as suas qualidades, ver as suas características, as suas qualidades e os seus defeitos, mas assim, olhar os seus defeitos não como uma coisa ruim, mas algo que serve para o crescimento. Oh, meu Deus. Perfeito. Afinal, a dor sempre será o alicerce, né? Porque a gente se fortalece. A gente, eu costumo brincar que os nossos erros são inesquecíveis, porque eles nos ensinam muito mais do que os acertos. Os acertos a gente esquece, se torna trivial. Se eu te perguntar aí, Davi, lembra aí rapidamente um erro que você cometeu que você jamais gostaria de ter cometido com uma cliente? Eu cometi vários. A gente vem na hora, Vários, né? Vem na hora. exatamente. E eu ainda erro porque eu não sou perfeito. Claro, claro, E a gente tem que aceitar isso. com toda certeza. Isso é fantástico. Nossa, eu fico assim muito orgulhosa, sabe, Davi, de você. Eu fico muito orgulhosa de você, porque eu vejo que você ouviu a voz do seu coração quando você procurou esse conhecimento, você ouviu aquele seu desejo latente sobre se autodecifrar, se autoconhecer, se autoperceber, já aplicava, né? E queria compreender o desejo e a necessidade do outro, mas com uma consciência profunda de que esse caminho eu conheço, eu fui lá. Então, certamente também você passou por esse momento, e não significa que você passou por esse momento uma vez, ele não possa se repetir. Afinal, 95% é inconsciente sobre o espelho diz uma coisa, mas a minha mente diz outra. Eu quero deixar essa reflexão pro pessoal. Gente, olha,
pare para pensar, olhe para o espelho e diga o que o espelho está me dizendo e o que a minha mente diz. Essa é uma reflexão que é indelével, né? E a gente precisa trazer de uma forma direta ou indireta, de acordo com o momento, com a liberdade que você vai sentir, com quem você está atendendo, até onde você pode ir, porque a gente vai discernir, que a gente discerne. O homem foi feito para discernir, mas sobre o valor e importância de se criar identidade na imagem, de não se criar uma imagem de forma aleatória. Muito importante. Tenho muito orgulho de você, viu, Davi? Ô, Davi, olha só, obrigado. eu acredito que, imagina, tudo isso trouxe para você resultados, né? Sim. Afinal, você investiu, né? Investiu em conhecimento. Você foi despertado antes do curso. Porque se você não tivesse sido despertado antes do curso, Davi, quando alguém tocou no assunto, ia ser mais um curso. Você não ia, talvez... Fala a verdade. Primeiro estava dentro do seu coração isso. Eu falo que esse é meu público. Aquele que... Primeiro, aquilo já está lá no coração dele. E ele não sabe explicar exatamente o que é. O que ele vai fazer no curso? Ele vai organizar as ideias. Da mesma forma que cortar um cabelo é organizar os cabelos, organizar a imagem, o curso ele vai organizar suas ideias e vai te falar, olha, isso é por causa disso, o caminho é esse, papapá, então eu vou conduzir vocês no lugar que vocês foram. Isso é incrível. E eu acredito que, inclusive, isso trouxe resultados, né? Nós já estamos chegando no final da nossa live. E aí uma parte que indelével, não tem como não falar, sobre resultados financeiros. É óbvio, né, gente? A gente procura conhecimento, investe e reinveste, e é importante. E muito justo, por sinal, que se tenha resultados financeiros. E como é que foi isso, Davi? Sim, com certeza, porque você agrega valor ao seu trabalho, né? É aquela questão do artista e do artesão que a gente falou no início. Sim. Se você pega a obra, né, as obras dos artistas, por exemplo, como uma Mona Lisa, ela vale né, milhões. Por quê? Porque o artista se dedicou ali em cima e ele pôde agregar valor ao quadro dele, porque ele se dedicou e tal. Eu vi resultado, né, financeiro, porque eu pude agregar valor ao meu trabalho e as pessoas começaram a entender esse valor. Enxergar esse valor, exatamente. A gente falando disso, esses dias uma cliente precisava fazer uma escova só no cabelo, né? Ela só precisava escovar o cabelo. Ela cliente minha já tem um tempo, tal, ela precisava escovar no cabelo. Aí, só que eu não tinha horário. Aí ela não tinha horário, tá? Aí beleza. Aí ela falou assim, não, beleza, não precisa, é uma coisa muito importante. Aí ela falou assim que tinha ido no shopping, ela falou assim, vou ali no salão escovar o cabelo. Aí ela pegou e falou assim, aí ela falou que foi no salão e tal, aí a pessoa escovou o cabelo, e ela tem o cabelo curto, eu cortei o cabelo dela curto, ela tinha um cabelo maior, a gente foi passando pelos processos, né, e ela foi cortando curto, até ficar o curtinho. E hoje ela, né, ela amou e tal, hoje ela se vê, consegue se ver e tal. E ela foi, e aí a pessoa fez uma escova nela, só fez uma escova, uma prancha, ficou muito aquela coisa de repetição, né? Escovou, pranchou, repetiu, e um cabelo curto e tal, e ela é uma pessoa mais... dinâmica. Ela é uma pessoa dinâmica, ela é uma pessoa oral e ela é comunicativa, não é aquela coisa... Aí eu faço a escova dela bem mais solta, com algumas ondas e tal, tá? Aí ela falou assim, nossa, eu tive uma decepção muito grande, porque eu cheguei em casa, eu tive que fazer isso, isso, isso. Aí eu conversei com a minha amiga, que é minha cliente também, né, amiga dela, ela contando. Eu conversei com a minha amiga e falei assim, não tem jeito, é o Davi que consegue fazer o meu cabelo do jeito que eu gosto, mas é porque não é que não é só o trabalho em si, mas é porque a gente percebe a pessoa e a gente vai fazer de acordo com a pessoa. Aí faz com que a pessoa valorize o seu trabalho, né? Perfeito. Aí a pessoa vai valorizar o seu trabalho e se agrega valor ao seu trabalho.
Cria a E identidade uma da outra... imagem, isso não tem preço. Exatamente, exatamente. Uma outra cliente, a gente falando desse reconhecimento e tudo, eu atendi uma cliente, ela já era cliente minha e tal, ela tinha um cabelo grande e ela resolveu, ela chegou no salão e falou, eu quero cortar o cabelo curto, eu quero ele mais curto, assim, ela tinha um cabelo bem lá na cintura, ela queria cortar assim no ombro. Aí eu conversando com ela, eu percebi que ela não queria, eu percebi que aquilo ali não era, que aquilo ali era um momento que ela estava vivendo e que aquilo ali não ia durar muito tempo e que depois ela ia arrepender. E aí eu falei com ela, eu falei assim, eu acho que eu não vou cortar seu cabelo curto hoje. Aí eu falei para ela, expliquei para ela o porquê e tal. Eu falei assim, olha, eu acho que você não está preparada, eu acho que é o momento que você está vivendo e tal. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma acertada nele, vou trazer uma leveza para ele, para você se sentir mais leve, né? Vou dar uma repicada nele e tal, uma desfiada aqui e ali e tal, vou trazer uma leveza para você se sentir mais leve. Depois, quando você estiver preparada, aí aí você vem, a gente vai e corta seu cabelo. Aí ela entendeu, expliquei, né, todo o processo, ela entendeu, trouxe essa leveza para ela e beleza. Aí ela falou assim, nossa, ainda bem que você não cortou meu cabelo e tal, não sei o que, explicou. Aí passaram-se uns dois, e ela estava vivendo muitos momentos ali, né, na vida dela. Estava tudo muito estudando, trabalhando e fazendo muita coisa. E só que teve um momento que ela formou, aí ela já estava, acho que na época ela estava fazendo mestrado e tal, já estava em outra fase, em outro nível, já tinha ficado muita coisa para trás, ela sentiu a necessidade de Que cortar o era o cabelo curto. momento. Só que era o momento. Aí ela chegou e falou assim, eu quero cortar meu cabelo curto. Aí ela já falou assim para mim, eu já sei que você vai falar e tal, que você vai falar isso, aquilo, mas eu quero cortar meu cabelo porque eu estou me sentindo assim, assim. Ela começou a conversar comigo, começou a explicar. Eu falei, agora você está preparada para cortar o cabelo. Agora eu vou cortar o seu cabelo. Aí foi, tipo assim, aí a gente vê o resultado, né, de todo esse conhecimento. Que bacana. E eu falo assim, que a gente já discerne naturalmente, com esse conhecimento, esse discernimento, essa percepção. Ela fica tão afinada que a gente sente muita segurança em falar uma coisa dessa, tipo, não corte hoje, você não está pronto. A gente discerne, é uma coisa impressionante. O Davi, eu falo que quando a gente começa a falar sobre esse assunto, pipoca exemplo e experiência e vivências que a gente teve com relação a isso, não é verdade? Eu acho isso Exatamente. maravilhoso e é muito gostoso vivenciar isso no dia a dia do salão. Eu falo que a gente, nossa profissão, ela ganha uma nova cor, um novo sabor. Exatamente. Hoje eu tenho prazer em trabalhar. Exatamente, porque Não antes é aquela você coisa entra no maçante, automatismo. cansativa. Você entra no automatismo. E hoje, mesmo que a gente repita a mesma linha de corte, a gente sabe que o efeito vai ser diferente, porque a pessoa é diferente, a textura do cabelo é diferente, o momento de vida são diferentes. E isso traz um outro resultado. É uma coisa maravilhosa isso. Uhum. Nossa, adorei. Exatamente. Adorei tudo. Davi, aí a pergunta que não quer calar. Vale a pena o método Ligue? Com certeza, vale muito a pena. Eu falo por experiência própria, né? Eu falei desde o início, foi um divisor de águas na minha vida. A partir daí, né, existia um Davi até aquele momento, a partir daquele momento foi outro Davi, e dia após dia, né, a partir daquele momento, eu fui descobrindo mais e mais e mais, e fui buscando mais conhecimento. Buscando mais. Foi um Fantástico. ponto de partida para... Foi um pivot point, né? Um ponto de partida. Fantástico. Exatamente. Maravilhoso. Nossa, Davi, amei nosso bate-papo com muita verdade, com muita clareza. Sabe, isso é maravilhoso. E é tudo que a gente quer, trazer essas experiências dos nossos alunos e, tipo, dizer, olha aí, gente, às vezes você não sabe que você precisa desse produto, às vezes você tem uma visão errada desse produto, você acha que é só uma questão de combinar as formas, mas não necessariamente. Eu quero que você pense em se permitir ter uma experiência singular com esse conhecimento, que ele realmente é
transformador. Primeiro para a sua vida e sua história, e depois para você influenciar e transformar a vida do outro a partir da imagem, criando identidade na imagem. Davi, muito obrigada. Foi muito gostoso conversar com você. Parabéns pelo caminho que você buscou. Gente, ele era um cabeleireiro que estava um pouco frustrado, tentando aplicar uma coisa que ele não sabia exatamente o que era, mas isso já estava pronto dentro dele, era o desejo dele. E aí ele ficou sabendo sobre o curso, e aí ele falou, opa, isso me interessa. Fez o curso uma vez, lá os primeiros que a gente deu. Passaram-se muitos anos, ele percebeu que ele precisava reciclar, porque ele viu que tinha novidade. E ele, gente, mais lindo ainda, ele foi procurar fazer psicanálise. Continua cabeleireiro, mas foi procurar fazer psicanálise para poder afinar essa percepção de tal maneira que o trabalho dele agregou valor 200%. E ele consegue criar identidade na imagem. E a gente fica muito feliz com isso, porque esse curso despertou em você o desejo de novos conhecimentos. É tudo que a gente quer nessa vida, viu, Davi? Que maravilha. Eu que agradeço, porque eu que agradeço em primeiro lugar pelo convite, né, para participar da live, e agradeço também por vocês se dedicarem, se debruçarem em cima desse conhecimento e também compartilhar esse conhecimento da forma como vocês compartilham, porque tem gente que compartilha com arrogância. Sim. Tem gente que tem muito conhecimento, mas ela compartilha com arrogância. Tem gente que tem muito conhecimento, mas ela retém parte do conhecimento e só compartilha parte. Vocês não, vocês trazem o máximo que vocês podem e vocês compartilham com vontade. E verdade. Isso, a gente que está do outro lado, a gente recebe isso e é aí que a gente sente a vontade de aprofundar mais no conhecimento. Então, eu agradeço muito vocês. Muito obrigado. Que palavra gostosa de ouvir. Muito obrigado, porque é gostoso de ouvir porque é a mais pura verdade. A nossa entrega ela é realmente irrestrita. Né? E a gente continua estudando, não, Davi? Continua, sempre, né? A gente continua estudando, sempre, não pode parar. Não. Então, um beijo, meu amor. Muito obrigado, de coração, pela sua presença, eu que agradeço. pelo nosso bate-papo. Vamos deixar gravado, gente. Eu quero pedir a vocês, você esse aviãozinho aí, distribui isso daí. Se você acha que tem alguém que gostaria de saber o que realmente, né, o quanto pode ser significativo esse conhecimento, o quanto pode ser transformador, primeiro para a sua vida, para a sua história, e agregar valor também para o seu trabalho, tá bom? Então, um beijo. Até a próxima live, quinta-feira que vem, 20 e 20. Um abraço. Obrigado, Davi. Um abraço. De nada. Tchau.